Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Altos Papos, é o terceiro dessa nova temporada, desse segundo ano, né? Estamos de volta. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Alex? Até que enfim. Te abandonei, mas estou de volta. Tá de volta, time completo. Pois é, graças a Deus. Que Recomeçando, bom. né? Recomeçando, com todas as energias. Graças a Deus. Férias para lá, férias para cá. Pois é. Eventos do T-Rex, né? Muitos eventos, graças a Deus, com o T-Rex também. Muito bom, muito bom. É um prazer estar de novo aqui mais esse programa Altos Papos, com você que nos assiste. Hoje recebendo o Eriksen. Eriksen é Ecotour Cachoeiras Piraju, está aqui. É um prazer recebê-lo aqui. Nós somos primos de longe, né? Mas o Eriksen está desenvolvendo um belo trabalho para o turismo de Piraju, para o turismo local, a Ecoaventura. E ele vai falar para nós, vai falar um pouquinho dele, né? Dele e vai falar desse projeto, desse trabalho que só vem a somar com o turismo de Piraju, com o turismo regional. Tudo bem, Eriksen? Boa tarde. Tudo bem. Depois Boa de tarde, né? um ano e pouco, nós conversamos. Pois Graças é. a Deus está aqui. O convite é antigo, mas eu até comentei, eu estou feliz por causa da época da gravação, final de ano. Eu gosto muito dessa época de festas, a gente tem um clima diferente, né? Então, para mim é um prazer estar aqui gravando com vocês e fazer parte do turismo, de tudo isso que vocês também estão construindo. Então, obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você por estar aqui para contar um pouquinho, além da sua história, da Cachoeiras Piraju, que assim está sendo um dos maiores presentes para o nosso turismo, para a nossa cidade também, porque tem muito pirajuense que ainda não conhece, né? E outros conhecem, mas agora não sabem, né? Você está descobrindo que é o novo receptivo turístico de Piraju também. Então, conta um pouquinho para a gente de você, até você aqui retornando para Piraju, para tocar Cachoeiras Piraju. Vamos lá, vou tentar compilar, né? Mas, basicamente, né? Meu nome é Eriksen Christensen, sou daqui de Piraju, fiquei até aos 17 anos, depois 17 anos fora daqui, morando em outros lugares, estudando, e arquiteto de formação. Minha esposa é arquiteta também, a gente tem uma filha de 2 anos e meio, e o turismo, ele tem várias etapas, né? Ele começou a acontecer com um convite do Contour aqui de Piraju, né? Através do Renato Dardes, né? Que fez meramente um convite para que eu abrisse as portas da propriedade, né? Situada aqui em Piraju, para a gente começar a receber turistas e, enfim, começar a trabalhar, né? E eu achei a ideia muito legal, a gente já pensava nisso, mas colocar a mão na massa de fato é outra história. Eu comecei a operar de uma forma muito amadora, não morando em Piraju, e com o passar do tempo a gente foi estudando todos os procedimentos, a questão de seguro, de como operar, e trazendo toda a bagagem de quando eu já fui turista, né, dos lugares que eu já visitei. Então foi um compilado assim, de experiências profissionais, particulares, e aí a gente está trabalhando dia a dia, incessantemente para a gente aplicar isso e para que o turista venha para cá, ou o próprio pirajuense, né? E basicamente sinta a emoção e o privilégio de estar no Rio Paranapanema, de estar numa cachoeira e poder usufruir da natureza conservada, que é o que a gente tem feito. Então, basicamente, a gente vem de décadas, né, através dos meus pais, principalmente o meu pai vem com esse trabalho de conservação, claro, voltada para a criação de gado, a propriedade ela é voltada para isso, mas já vem uma conservação ali já de muitos anos, de beira de rio, de beira de estrada, e a gente começou a colher os frutos agora, porque as pessoas chegam, fazem o passeio e ficam deslumbradas, né? A tamanha beleza natural do rio em si, né? E a gente sempre passa uma informação importante. O Paranapanema tem 929 quilômetros, nasce em Capão Bonito e deságua no Rio Paraná. E fora o trecho inicial, ele está praticamente todo cheio de barragens. Então,
sobraram aí praticamente 8 quilômetros de corredeiras de trecho vivo, né, os quais iniciam aqui na ponte dentro da cidade de Piraju e desce 8 quilômetros abaixo. E nesses quilômetros aí a gente tem 1,5, né, 1,5 quilômetro de trecho de corredeiras dentro da propriedade. Então a gente começou a juntar as peças do quebra-cabeça e ver que a gente tem 3 quedas, 3 cachoeiras, né, as pessoas procuram por cachoeiras, e tem toda a outra parte do turismo rural, né, e esse apelo do meio ambiente hoje que as pessoas tanto falam, então cada vez mais conscientes. Está em né? alta, né? Está em alta e não tem outro caminho, né? Então a gente faz parte disso. Então a gente tem inúmeros projetos, né? Um deles a gente já faz todos os dias, que é a conservação do rio. Então a gente faz a limpeza, todo esse lixo é destinado às empresas de reciclagem aqui da cidade. E então a gente passa tudo isso para o turista, né? A parte boa também, os problemas que a gente encontra, isso faz parte do dia a dia da propriedade, né? Então a gente está caminhando, são inúmeros projetos ainda a se desenvolver, mas hoje basicamente a gente trabalha com o ecoturismo, são trilhas e passeios por cachoeiras, a gente tem inúmeras rotas, então a gente recebe pessoas aí, já recebemos gestantes com 9 meses. Nossa! Na verdade, aí são fotos, a gente produz ensaios, né? Pré-wedding, gestantes. E então, apesar do cenário ser de mata fechada, daquele ambiente preservado, ele é muito bem acessível, né? Então, onde se para o carro, para até onde vai, ali a gente tem alternativas bem acessíveis, né? E dentro desse trabalho a gente recebe senhores aí de 90 anos, como já recebemos, crianças a partir de 3 meses, jovens, né? Jovens, né? Na maioria são famílias, às vezes grupos grandes, né? A gente nunca ultrapassa mais de 20 pessoas por questão de segurança. E para a gente poder transmitir a informação durante a trilha também, né? Então a gente tem toda uma organização que a gente vai lapidando conforme os passeios vão ocorrendo, né? Mas hoje a gente já pode se dizer que tem um nível legal de excelência, assim, né? Tanto no atendimento quanto o que a gente oferece. Basicamente, em resumo, as pessoas, na grande maioria, saem de lá recarregadas e contentes. Eriksen, como é que está a frequência já? Você já faz um bom tempo que vem trabalhando isso, né? E como que está a frequência, os agendamentos, como que está essa parte? É um negócio, claro, ele demora a ser sustentável, né? A gente sabe que tudo tem um período. Hoje, como que está essa fase desse ecoturismo, desse produto que você tem? Então, teve um aumento muito grande com a pandemia. E com a pandemia eu tive que mudar a ideia de, ao invés de juntar grupos, fazer grupos individuais. Ou seja, 3 famílias querem passear no mesmo dia, nós juntaríamos essas pessoas. E com a pandemia nós decidimos fazer diferente. Então é um grupo exclusivo para a propriedade inteira durante a manhã ou durante a tarde, né? E isso eu acabei tornando fixo, porque eu percebi que as pessoas ficavam muito mais à vontade, né? E aquele pertencimento de estar no local e somente elas estarem lá, então aquela paz, aquele silêncio, né? Quando tem grupos diferentes, às vezes isso não acontece, né? E o fluxo, assim, tem aumentado cada vez mais. O que a gente realiza lá é um termômetro do que a cidade de Piraju vem fazendo. Então, é muito notório que o turismo em Piraju está em franca ascensão. A gente tem uma nova hospedagem inaugurando aqui em Piraju agora. E a procura por internet também está muito grande. Então, assim, a gente está conseguindo atender ainda, mas naturalmente vai chegar um patamar que nós vamos precisar de mais. E essa é a ideia, principalmente do que o Sebrae nos aplicou, né, através de um trabalho lá, é a ideia de crescer, né? Crescer assim, organicamente, não estragando o lugar. Né? Então, a gente tem sustentável. De forma sustentável. E isso também é um dos princípios, a gente não está investindo valores muito altos, a gente está fazendo tudo muito orgânico, né? Que a nossa diretora de turismo comentou outro dia, e eu tenho usado isso, que é um turismo orgânico que a gente tem falado, né? Então é um turismo de retorno. O que
a gente realiza lá volta pro local, né? Perfeito. Então eu creio que a gente está no caminho certo nesse sentido. Muito bom. É importante você destacar, né, Eric, assim, só quem conhece, na verdade, vai poder sentir o que é a Cachoeiras Piraju, né? Assim, eu sou suspeita que aquele barulho de água, para mim, se pudesse, sentava lá na pedra e deixava passar o dia, assim. Porque, primeiro que o lugar é maravilhoso, então, assim, né, não tem nem o que a gente falar, mas é uma paz, assim, a gente realmente se reenergiza ali, né? Não tem como, porque é fantástico, assim. E olha que eu só fui a trabalho, eu nunca fui para aproveitar. Para descansar, de fato. Para você que está nos assistindo, o Eriksen vai passar para nós algumas fotos do local. O Leandro, nosso companheiro, colaborador, vai colocar no meio do vídeo aqui, enquanto a gente está rolando a entrevista aqui, o bate-papo nosso. Você vai ver um pouquinho da trilha, né? Das trilhas, da cachoeira. É o que a Andressa está falando, é a natureza. Para você chegar lá, você já vê que você vai chegando de cima, né? Você já vai ver que é bonito demais. Aí, você estar lá é maravilhoso. É maravilhoso. E assim, eu acho que uma das maiores referências, ele tem um ponto que é bem alto realmente na trilha, com um coqueiro, assim, acho que um dos lugares assim mais exorbitantes ali, né? Você falou do pessoal tirar foto, né? De grávida e tal. Ninguém fez casamento ainda lá? Não, porque nós não temos... ainda? Com relação a casamento, a gente pensa, evidentemente, Num outro momento. Num outro momento, porque a gente precisa ter uma estrutura, né? Então tem vários degrauzinhos ali para a gente atingir, para poder fazer, mas nós faremos. Até para não estragar, né? Exatamente. Então tem que ser tudo muito detalhadamente pensado. E o que eu adianto é que seriam casamentos minimalistas, né? Sim. Pouca gente. Tudo que a gente faz ali é para pouca gente, né? É sempre porteira fechada, não tem entrada e saída de gente, tudo agendado. Então tem uma série de detalhes. E a parte de infraestrutura também, né? É uma propriedade que não tem ponto de água e energia, o que não é um problema. A gente até usa os conhecimentos de arquiteto para a gente achar alternativas, inclusive sustentáveis, para que nós possamos funcionar. Inclusive o banheiro que nós temos lá, né? Todo, vocês vão ainda conhecer melhor, né? Mas ele é todo orgânico nesse sentido. A gente não tem ponto de água, não tem ponto de energia, mas funciona perfeitamente, né? A gente usa um sistema lá parecido com o banheiro de avião, com banheiro de camping, né? Então é alternativo. São alternativas. Placas solares a gente tem utilizado, né, para iluminação. Então essas dificuldades estão fazendo com que a gente ache alternativas e transforme aquilo tudo numa experiência. Então as pessoas chegam lá e conseguem ver as alternativas que a gente tem para desenvolver o turismo, né? Isso se aplica na trilha como um todo. Sim. E vocês veem também assim, né, Eriksen, como você falou, nosso turismo todo, nesses últimos anos, assim, devido à pandemia principalmente, está se aprimorando, né? Assim, todo o trade está melhorando em vários setores, várias questões. E, consequentemente, desde que você começou a vir, né, que vocês começaram a abrir, já teve um longo processo, né, assim, de vários aprendizados, várias coisas que você vem fazendo já na propriedade. Então, assim, é muito gratificante poder olhar mesmo, poxa vida, esse final de ano tá lotado praticamente, né, assim, tá sem agenda. Teve final de semana, Alex, que ele não pôde atender. Ele estava transbordando de turismo. Assim, já recusando. Então assim... Já recusando trabalho. Dá para você ver, assim, em pouco tempo, é um local totalmente preservado, que a gente sempre, né, preza isso para o turista. E é muito importante, porque a maioria das cidades você não tem, né, assim, coisas naturais. A gente já tem. O principal você tem ali. Que nada na vida, assim, dá para você construir nem parecido com o que tem ali, né? É maravilhoso, assim, então... É um contato com a natureza fantástico. É tão peculiar que a gente chega em alguns pontos, a gente tem um mapa quando se chega na propriedade para mostrar quais rotas a gente pode fazer. E tem alguns pontos que são muito peculiares. As cachoeiras que nós temos lá, elas não são enormes ou exorbitantes, mas elas são peculiares. Então a gente tem piscinas, tem algumas quedas, tem uma das cachoeiras que chama Spa, né, porque é uma escadaria natural que você recebe massagem nas costas. Tem uma queda dessa cachoeira onde a gente
é possível nadar, que ela tem uma altura assim mais ou menos de 80 centímetros, então proporciona que as crianças aproveitem, a gente chama de cachoeira kids, então a gente brinca, fala, a gente mandou fazer assim, né? Porque é tanta perfeição ao longo do rio, ao longo da cachoeira, das cachoeiras, né, que a gente brinca com isso, fala, a gente mandou fazer essa piscina e tal, porque parece que foi realmente encomendado, né? E ao longo do Rio Paranapanema são 3 praias naturais, 2 delas com maior acessibilidade, né? Então a ideia, a gente já oferece um serviço de praia ali de leve, cadeiras, né? E futuramente a gente pretende incrementar, né? Legal. Então assim, são inúmeros projetos, mas hoje para a nossa capacidade já está sendo gratificante, a agenda está cheia e eu queria ponderar que o Cachoeiras Piraju ele não funciona sozinho, né? Isso eu falo nas reuniões que a gente tem aqui do Contour, falo para os empresários, todos somos importantes. A pessoa ela não vai se deslocar para vir apenas conhecer o Cachoeiras de Piraju, né? Cachoeiras Piraju. Ela pode vir da região aqui fazer o passeio, mas ela vai abastecer o carro, ela vai parar numa conveniência. Ocorre muito das pessoas saírem ali cansadas, mais exauridas assim, e a gente indica os restaurantes, né? Então fomenta tudo. Naturalmente, a gente está sentindo que o termômetro está se modificando aí, as pessoas vindo de longe. Nós já recebemos aí 7 nacionalidades diferentes, né? Nossa, que 10! Pessoas de fora do país, pessoas do Nordeste, do Sul, aqui do Centro-Oeste, tem vindo bastante, né? Mas, assim, precisamos de um bom hotel, de uma boa pousada, dos ótimos restaurantes que nós já temos. Sim. A gente precisa da tirolesa, que é muito legal fazer aquela descida. A gente precisa do parque da FECAP, né, o ecoparque da FECAP funcionando e operando como tem sido feito e recebendo melhorias. Então a gente está numa crescente muito grande. Tem muito ainda a melhorar, mas eu sinto que o trade aqui ele está consciente de como fazer esse crescimento e naturalmente isso vai atrair mais empresários. E a gente só cresce juntos. Então eu tenho muito dessa consciência. Nós não chegamos a lugar nenhum senão sozinhos, né? De forma nenhuma, né? Pegando o gancho do Eriksen, ontem em conversa com um empresário do ramo de alimentos, né, de restaurante, a gente estava conversando um pouco e ele ressaltava a dificuldade que ele tem com profissionais, com garçons, principalmente garçons. Eu acho que fica, sempre a gente fala aqui, né, que a gente está conversando, mas fica esse olhar, essa dica para que a prefeitura, através do departamento de turismo, possa, junto com o Sebrae, possa promover cada dia mais a capacitação de pessoas para trabalharem para o desenvolvimento do turismo, né? Isso gera renda, né? Sim. Não é verdade, Andressa? Não, assim, como a gente comentou, né? O que você falou é muito importante. A gente vê, claro, né, que o Departamento de Turismo, junto com a Prefeitura, já vem buscando isso, né? Já começou a procurar, né? O Sebrae veio junto esse ano com vários cursos, mas realmente a gente precisa cada vez mais, de mais cursos, de mais pessoas, assim, prontas realmente, porque os próprios pirajuenses, né, Alex, e o Eriksen com certeza concorda com isso, tem que entender a importância do turismo para a nossa cidade. Até porque trabalho, né, não está fácil, né? As pessoas pedem pessoas qualificadas e você que é jovem, que está buscando uma oportunidade, que está aí pensando, procure o Sebrae, procure a prefeitura, demonstre o seu interesse em participar de cursos de especialização para poder atuar no turismo. Né, para poder ser um bom guia. Assim, a nossa economia, o dia que a gente conseguir assim, destacar o turismo, destacar a importância do turismo na nossa cidade, com certeza vai ser um diferencial na nossa economia. Não, exatamente. Porque são guias, a gente vai precisar de guias, a gente vai precisar de garçons, que não vai ser só um garçom, ele vai poder, assim, futuramente, ele está aqui, daqui a pouco ele já está mudando de área e está atendendo todo o turismo. Não, é fantástico isso. O Eriksen comentou muito bem aqui, 7 nacionalidades diferentes. No mínimo falava inglês, no mínimo falava espanhol. A sorte que o Eriksen fala, né? Porque o Eriksen já morou Pero fora. no mucho, sou. Não é verdade? A gente consegue atender, a gente fala que é um atendimento bilíngue, né? Na entrada da propriedade, a gente já coloca boas-vindas ali em inglês. Né? É um pedido que eu fiz, inclusive, para
um departamento de turismo que vai futuramente, já está encaminhado para colocar as placas naquele tom marrom aqui na cidade, para que colocássemos em inglês. Ah, mas Piraju não recebe gente de fora. Nós recebemos e nós vamos receber muito mais. Muito mais. Nós não né? temos, assim, algumas pessoas não têm consciência, né, Eric, da quantidade de estrangeiros que já vêm para o nosso município. Se ainda não é numeroso, isso vai crescer muito. As pessoas estão Sim, descobrindo. Não, nós temos, graças a Deus, a Casa Francesa. Que a Exatamente. gente discutia em off aqui, a gente falava em off, inclusive o Seba esteve conosco aqui, gravou um programa, foi 10 o programa dele. Você que não assistiu, procura aí na CR Comunicações, no programa Altos Papos, vai encontrar a entrevista dele à época, fazendo a reforma da casa para receber os hóspedes. Desde outubro, né, Elis, a gente falava que já Isso. está recebendo, né? Já está recebendo. Inclusive, os primeiros franceses foi um casal que eu recebi. Que legal. E pessoalmente levei até a Casa Francesa. O Pascoal e o Sebastião são pessoas excepcionais. Eles têm uma excelência no atendimento com a bagagem que eles têm trazidas lá da França. Assim, que é sem preço para a nossa cidade, né? Eu particularmente Foi um já estive presente lá. pra gente, né? Um presente para a gente. Eles têm um material literário lá muito rico, são extremamente receptivos. Então vale a visita, vale fomentar, né? E é o que eu falo. Eles fazem parte desses vários pilares que nós compomos o turismo e investiram aqui em Piraju, como outros têm feito. Então a gente está crescendo, isso é um termômetro, né? Com certeza. Uma nova casa de hospedagem significa isso. Então a gente fica contente, quanto mais gente somando, gente de qualidade que queira o bem do todo, vai ser bem-vindo, como eles são. Com certeza. Até porque assim, né, eu e o Eriksen, a gente já se conhecia em época de escola. Foi engraçado que um dia eu comentei com um ex-professor nosso que me procurou, eu indiquei, apresentei a Cachoeiras Piraju, e depois eles saíram do passeio e vieram aqui me dar um feedback do passeio. Eu falei assim, nossa, é engraçado que eu e o Eric, a gente nem tinha tanto contato na época de escola, e agora a gente está convivendo tanto. Eles falaram para mim, ele disse a mesma coisa. E realmente, né, assim, na nossa época tem muita gente voltando, e é bom você ver que está todo mundo no mesmo caminho, né? Assim, as pessoas estão com o mesmo pensamento, estão ali alinhados, estão querendo que o município evolua. Só a gente sabe que presente é viver aqui, a qualidade de vida que nós temos, né? O que a gente pode proporcionar para os nossos filhos. Aqui todos nós já temos filhos e Sem dúvida. sabemos o quanto é bom que a gente possa, sim, criar os nossos filhos aqui e que os nossos filhos sintam o mesmo orgulho que nós sentimos hoje de estar aqui, ajudando no crescimento da cidade, do turismo, e que realmente o turismo continue crescendo assim, para daqui a um tempo a gente possa ter o turismo como nosso carro-chefe na cidade, né? Porque o nosso potencial é gigante. A gente já tem aí 20 anos de distância turística, que é algo que a gente discute muito, e só nos últimos anos que a gente conseguiu alavancar realmente, né? Isso é bom. É bom porque está no momento, Bom, bom. A Andressa comentou do potencial. Essa é uma palavra que eu tento evitar usar, porque de fato o nosso potencial é enorme. Mas eu particularmente parei de usar. Falei, a gente tem potencial. Falei, não, nós temos que trabalhar. E é isso que temos feito. O potencial ficou para trás. É muito evidente o que a gente tem aqui. Então agora é colocar em prática isso que a gente está executando através da Piraju Tour, que é a agência receptiva aqui em Piraju, que é a única operando aqui nesse segmento que a gente precisa dar valor, né? O Pira Rafting, que faz descidas, passam pela gente lá. Às vezes a gente está realizando as trilhas e o pessoal desce e fica aquela inveja, né? A gente queria estar na borda, eu acho que o pessoal lá também queria fazer um passeio com a gente. O inverso. Aquela inveja boa, né? E dá para fazer tudo. Então, assim, hoje a gente tem um material turístico extenso. As pessoas vêm para cá e se quiser fazer tudo de uma vez, tem que ficar muitos dias. Antigamente a pessoa ficava um final de semana e tal. Hoje não. Hoje tem atrações aí para você vir, voltar uma outra oportunidade. E de novo, e de novo. Né? Hoje a gente tem um turismo que não é mais sazonal. A gente tem excelentes opções para o inverno. O inverno é uma das coisas que eu tenho focado também para desenvolver ainda mais, né, no frio, porque frio também é uma... Atrai turistas. Atraem turistas, mas nós aqui em Piraju temos muitas atrações. A gente tem um clima aqui na cidade, não só Piraju, nossa região aqui de Timburi, né, Fartura, Ourinhos, Bernardino de Campos. Então a gente tem um clima aqui muito favorável. A gente não tem um frio
muito forte, nem um calor também muito excessivo, assim. Então, cabem outras atividades e eu particularmente estou desenvolvendo para que no inverno a gente mantenha um número de turistas ali, que seja cada vez mais atraente. E E no acho que- frio, só cortando você, e no frio lá tem uma neblina maravilhosa. Tanto é que a fazenda chama Fazenda Nova Neblina. Exatamente. Ali, para quem chega às 6 da manhã, às vezes de vez em quando a gente antecipa as trilhas. Não se enxerga nada. É por isso o nome ali, né? Sim. Muita neblina. Mas depois o sol aparece, quando Ao ar da aparece, e aí dá a coloração esverdeada para o rio Sim. e a gente ganha uma corzinha, até eu, quem diria, né? Aí, ó, depois de algumas Ficando trilhas, moreno, né? vai ficando moreno. E acho que é um diferencial muito grande para a nossa cidade essa questão da trilha, né? Trilha é algo que tem sido muito procurado. Muitas pessoas me procuram inicialmente, o que é a Cachoeira Piraju? A gente vai, explica, até porque a cachoeira, as cachoeiras são pequenas, como o Eriksen falou, mas ela deságua no rio. Sim. Ninguém, assim, muitas pessoas nunca viram a cachoeira desaguando no rio. A gente vai explicando que essas cachoeiras vêm, né, do riachinho que vem de todas as outras cachoeiras da cidade. É interessante que a pessoa vai se interessando pela história e muitas vezes ela acaba fechando no final a trilha, que é algo diferente que muita gente procura. Não necessariamente você vai querer chegar ali para entrar na água, né? Assim, acho que o Eric sempre tem muitas histórias assim, de pessoas que muitas vezes acabam não entrando na água, porque o todo é muito maior, né? Assim, é gostoso, lógico, dá uma refrescadinha no final do passeio e tal, mas tem tanto lugar bonito ali. Eu não consegui fazer ainda, eu confesso. Não fiz a trilha inteira. Já andei bastante. Já conhece bem. Mas lá. não fiz a trilha inteira, não foi possível ainda, porque a propriedade é muito grande, né, Eriksen? Assim, tem uma... Para a atividade que a gente faz, ela é extensa, a gente diz assim que precisa de pelo menos 2 dias para fazer todos os passeios, né? A trilha mais longa é aproximadamente 4 quilômetros, então assim, o que a gente faz? A gente democratiza, né? Dependendo do perfil do grupo, a gente mostra o mapa e alguns grupos preferem ficar entre cachoeira e rio para relaxar, outros preferem realmente fazer as trilhas mais longas. Então a gente tem vários passeios dentro de um só, né? Então varia muito de acordo com o tempo. Se o tempo está mais ameno, a gente consegue fazer a trilha de forma mais confortável. Tem o sentido horário anti-horário. A gente pode começar por cachoeiras e terminar no rio ou vice-versa. Então a gente estuda o que o grupo quer e para executar, né? É bem democrático. É bem democrático. Não, é difícil que a pessoa saia descontente porque a gente deixa tudo muito claro, né? Para a pessoa realmente, o grande objetivo lá nosso é a conexão com a natureza, é a pessoa sair de lá carregada, né? Ou recarregada, né? De boas energias. É um lugar realmente energizante em todos os sentidos. Mesmo as pessoas que não tenham tanto contato com a natureza, não tenham essa ligação com o mato, né? Com essas áreas abertas assim, não tem como não se reenergizar, né? Então fica o convite. Deixa eu, é claro, fica o convite, com certeza. A gente fica imaginando, né? As diversas possibilidades de trilha. Sobre a trilha que eu queria falar, há uma trilha específica para quem anda de bike ou não? Sim, o nível de dificuldade ele é um pouco elevado porque a geografia do local ela é bem exigente. Exigente. Inclusive, até estava brincando com... Usou uma boa palavra, exigente. Ela é exigente principalmente para a bicicleta, porque como a gente tem ali muita grama, muita pastagem, então o atrito fica maior. Mas é claro que está aberto. Algumas pessoas já se aventuraram, né? A gente ainda não faz eventos específicos de bicicleta, mas serão super bem-vindos. A gente já pensa nessa possibilidade, mas assim, não é um nível iniciante. Sim. Precisa ter força na perna. Quem sabe a Marina, nossa colega lá de Ribeirão Claro, um Pois abraço é. para a Marina. Se ela estiver verdade. assistindo o nosso programa hoje aqui, quem sabe aí, né, Tá fazer fazendo um ano da primeira vez que ela veio participar então, com a gente, como o tempo exatamente passa rápido, né? essa semana. Não é à toa esses cabelos brancos, né? Mas realmente, nem quando você falou, a trilha mais extensa tem 4 quilômetros, mas calma, Sim. não são 4 quilômetros. Não é uma esteira que você vai andar 4 quilômetros. Exatamente. Como ele Mas- disse, é bem exigente, né? Então, de repente, é uma possibilidade aí de fazer um evento. Tem subidas, descidas, a gente tem nascentes, né? Então tem bosques.
é uma série de detalhes. A fauna e a flora lá, ela é muito rica. Então a gente vai abordando os assuntos de acordo com o interesse. Às vezes tem grupos que querem simplesmente silêncio. A gente sempre fala assim, o barulho, né, da natureza, ele é muito peculiar, né, muito diferente. É um lugar para desconectar disso aqui. Sem dúvida. No máximo para fazer registro. Até porque não pega muito bem, assim, em alguns lugares, a internet, né? Assim, então é bom que a gente dá uma desligadinha. Para tirar fotos ali, o ideal é levar uma GoPro mesmo para fazer um registro ali já dentro da água, né? É um lugar para esquecer de negócios e queria de só problemas. ressaltar um detalhe, Eric, a gente está agora no final do ano, período de férias, né, festas, mas para o início do ano, para a parte de turismo pedagógico é também interessante, né, que as pessoas já comecem a pensar, as professoras que têm o interesse de conhecer, talvez conhecer agora nas férias, para depois, quando retomar as aulas, poder trazer algum grupo pequeno, como você estava explicando, né, mas assim, é mais um público-alvo também, né, para... Sem Você dúvida. tem muita história ali, né? Assim, desde toda essa questão de fauna, flora e questão de história mesmo, né? História propriamente dita. A gente teve conflito ali da Revolução de 32 aqui entre, né, o Exército Nacional e as tropas paulistas. A gente teve um ponto de conflito. A gente conta isso ao longo da trilha. Tem uma história geológica, né, uma riqueza geológica, arqueológica. Né? A gente tem muita pedra ali, então a gente consegue ver a sedimentação. Não sou um profissional da área, mas a gente sabe do tamanho da riqueza. Então, com frequência a gente recebe biólogos ou geólogos ou pessoas ligadas a esses temas que às vezes até nos ensinam, né, sobre... Enriquecem, trazem conhecimento. Sim, eu aprendo muito com as pessoas que visitam a gente. Né? A gente recebeu o Rodrigo Raineri, né, que é um alpinista. Até foi engraçado porque eu comentei sobre a trilha. Falei, olha, existe bastante. Eu falei, mas quanto? Falou, olha, a gente pode subir até aquele ponto lá, tantos quilômetros. E ele deu um sorriso depois que eu fui descobrir que era um alpinista. Conclusão, a gente para ele não não era sabia nada, de todo o né? potencial dele, né? Eu também estava junto nesse dia. Eu não sabia do potencial que o Rodrigo tinha, então... Ele deve vir gravar conosco esse ano, né? Nessa temporada, agora, o Raineri deve ele vir. deve vir. Né, Mas realmente, assim, são pessoas... Árvores centenárias também, que eu lembro desde a primeira vez que eu fui lá, né? Que a gente conversou também. Nesse momento a gente está fazendo um mapeamento de fauna e flora para futuramente a gente poder destacar isso através de placas. Né? É um trabalho minucioso, longo, que a gente vai fazer. E para que o guia fale menos também, para que as pessoas consigam identificar as espécies mais raras, né? Para que nós mesmos possamos proteger essas espécies que são... que exigem mais cuidado, digamos, né? E a informação fica acessível, né? E respondendo fica acessível, o guia fala menos, é o que eu comento, o barulho da trilha ele tem que ser da natureza, ali, o guia tem que falar o menos possível, lógico, tem dúvida, pergunta, tudo, mas curtir, né, o som ambiente. E o que você comentou sobre turismo pedagógico é um dos temas que está em pauta para a gente também desenvolver, receber as crianças, porque é tudo muito acessível. Então a gente consegue receber as pessoas de uma forma muito fácil e, ao mesmo tempo, você ali não tem malha urbana, então você não vê a cidade, você já escuta a água. Para a criança aquilo é fantástico e é acessível, é seguro. Né? Então a gente já tem algumas conversas para fomentar esse tema, assim como eventos corporativos, casamentos, né? Material de publicidade a gente tem trabalhado bastante também, entre outros projetos que vão vir com força, mas tem que ser assim de forma orgânica, é assim que a gente tem trabalhado. De maneira bem tranquila, porém constante. Bem responsável, responsável. E, de certa forma, tranquila. Né? Esse assunto do turismo pedagógico, fazendo um adendo nisso, né? Eu acho que vai muito disso. De você levar uma criança lá e mostrar para ela toda aquela natureza exuberante, preservada, né? Que recarrega as energias dela, está muito ligado, Eriksen, com a bituca de cigarro que, de repente, alguém da família dela, por não ter o conhecimento, por ser uma pessoa sem o conhecimento naquilo, acaba jogando, de repente, na rua, e aquilo lá vai para o bueiro. Mas ela não fica ali no bueiro. Do bueiro ela corre tudo, vai para o ribeirão, do ribeirão ela vem para o rio. Assim é com a bituca de cigarro, assim é com o pneu,
Assim é, infelizmente, com a geladeira que nós já vimos, com o sofá que nós já vimos. Nós temos aqui uma riqueza maravilhosa, não podemos deixar de forma alguma chegar num ponto de um Tietê. Se Deus quiser, isso nunca vai acontecer. Não é verdade? Sim. Mas eu acho que parte muito para isso essa questão. Então, eu gosto muito de receber as crianças lá e friso muito isso quando as crianças estão lá e vem o ambiente limpo. Eu falo olhando nos olhos das crianças, falo, olha, isso aqui vai continuar desse jeito se depender de vocês, não nós aqui de 30, 40, 50 anos, porque né, nós já estamos engessados com a nossa maneira de viver. As crianças é o presente já, é o futuro, as crianças são esse... É a solução, é a saída, né? Então, quando a gente recebe criança, eu friso muito nesse aspecto. E com relação ao que você comentou, realmente, o Rio Paranapanema, que é considerado o rio menos poluído do estado de São Paulo, ele nada mais é do que uma calha natural na cidade de Piraju, então, que é uma cidade montanhosa. Você joga um objeto na rua no ponto mais alto, com uma chuva forte, ele vai naturalmente descer para o rio. E até comentando sobre isso, nós, ao longo desses anos, a gente tem guardado alguns itens que a gente tira do rio. Infelizmente, a gente já tirou muita coisa esdrúxula, e aí a ideia que eu tive foi guardar isso para a gente fazer um museu. Então, esse material, isso não é nenhuma novidade, outras pessoas já fazem em outros lugares, mas eu gostei da ideia, e a gente o acervo ele já existe, agora a gente vai ter um lugar para isso, para expor, para que as pessoas realmente saibam o que se acha no rio. Hoje a gente tem um trecho muito limpo, porque a gente faz a monitoria tanto das trilhas quanto... Né, a gente tem 2 colaboradores com a gente, um deles é o Pedro, outro é o Jair, são pessoas daqui de Piraju, são excepcionais, conhecem cada palmo lá, amigos nossos e monitores quando a gente solicita também. E eles nos ajudam nessa limpeza. Então, como eu falei inicialmente na entrevista, a gente manda para reciclagem aquilo que é mais comum, o restante a gente guarda para a gente fazer esse acervo. Então, muito bom. Para as crianças também é excepcional ter um pouquinho desse choque de realidade, mas já melhorou muito, assim, a gente sente que está melhorando. E acho que pelo fato de você estar ali diariamente também, né? Todas as vezes que eu fui ali, eu confesso, Alex, que não teve uma vez que o Eriksen não saiu com 2, 3 sacolas de lixo. Infelizmente então, assim, é uma lógico, consciência né, que precisa deve mudar, estar diminuindo, né? até mesmo porque eles estão ali sempre, estão trabalhando cada vez mais ali na propriedade, mas conforme tem as chuvas, a gente sabe que desce, não tem jeito. Inicialmente, eu tentava não deixar isso escancarado para o turista, porque ninguém quer passear num lugar que tem lixo. Sim. E o nosso rio, ele é limpo. Vez ou outra, acaba descendo. Hoje, se tiver alguma coisa, a gente recolhe, mostra para o turista, assim, a gente não deixa debaixo do pano, né? A gente mostra. E eu acho que é a melhor forma, porque todo mundo está vendo por que está limpo, apesar de que a gente não tem trabalho com as pessoas que a gente recebe. Assim, eu nunca tive trabalho. Todo mundo que vai lá, recolhe o seu lixo, tem uma consciência, né? um respeito muito grande. Isso foi uma surpresa para mim. Eu achei que teria problemas. A gente não precisa falar. As pessoas recolhem o lixo, levam para cima, né, quando consomem alguma coisa, ou mesmo quando... Então, assim, isso está sendo gratificante, tá recebendo esse perfil de turista. Com certeza. Pode falar. Eriksen, não, agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade, até mesmo por ter voltado. Eu sei o quanto não é fácil, você já estava com a sua família estruturada em Marília, você largar para seguir claro, é um sonho seu também, mas a gente sabe da dificuldade, não é fácil realmente abraçar a ideia, deixar a filhinha pequena lá. Né? A gente está aí na torcida para a Bia vir também. Minha esposa é arquiteta, a gente está tentando trazê-la para cá e se dividindo entre as cidades, mas o foco está aqui porque agora, como o avô dela dizia, né, depois que você joga o remo, né, você tem que seguir o fluxo do rio. Então esse é o pensamento. Agora a gente só vai daqui para frente e melhorar cada vez mais. Mas eu que agradeço o convite. Estava, de certa forma, ansioso para vir para cá, porque eu acompanho as entrevistas e são pessoas interessantes que têm vindo aqui. Então é um privilégio e só agradeço. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Conforme a melhora for ocorrendo, né, a gente vai evoluindo. E até mesmo um programa em loco, né, Alex? Nós vamos lá. O próximo programa a gente vai lá, a gente vai fazer alguma coisa lá. Estava pensando pessoalmente. Aqui, evidentemente, que vai mandar as fotos, algum vídeo curto vai passar durante o programa. E o que vai acontecer?
próximo programa a gente vai filmar lá, vai gravar lá, né? E a gente fica feliz, Erickson, de ter esse momento, essa chave que virou, né? Você seguir uma carreira, de repente você envereda para o lado do turismo, empreende no turismo, né? Vem resgatar uma ideia que de repente estava adormecida e que de repente aflora e que com certeza valoriza muito a nossa cidade, a nossa história e com certeza só vai trazer coisas boas para o futuro. Parabéns, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Então, finalizando, eu queria agradecer mais uma vez. A gente vai gravar o próximo programa, já tem o local lá já está reservado. Então fica o convite inverso aí para que vocês gravem. Tem que ser uma trilha curta, porque o tanque abdominal é pesado. Tem para todos os gostos e corpos, né? Mas até lá, de repente, você vai andar bastante com a gente lá ainda. Vou suar um pouquinho. E fica o convite, né, para as pessoas que se interessem, entre no Instagram, @cachoeiraspiraju, tem no Facebook também. Lá tem todas as fotos do que é o nosso local, a gente diariamente tenta alimentar com os grupos que a gente recebe, né, com as novidades, então fica o convite. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Maravilha. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado, Erickson, Leandro, que está fazendo a gravação. Um forte abraço a você que está nos assistindo. Curta o vídeo, compartilhe, mostre para os seus amigos. Como o Erickson falou, não existe só esse fala, Andressa, esse atrativo. Esse atrativo aqui Piraju em Piraju, tem muitos atrativos, né? Nós estamos começando, além de engatinhar, agora dando os primeiros passos. Piraju, Timuri, Fartura, as demais cidades, todas têm pontos turísticos importantes. O Erickson é maravilhoso, é fantástico. Eu tenho certeza que você vai curtir, vai gostar, vai fazer um grande programa vindo visitar. Um forte abraço, até o próximo programa.